E eu desafio esses pastores a confessarem 2 de Coríntios 1:8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Meus amigos e minhas amigas, mais um ano se passou, passamos por diversos desertos, e, em tudo Deus nos deu livramentos. O novo ano se inicia, haverá lutas e novos desafios. Vamos clamar a Deus para nos dar sabedoria e resiliência para passar por eles em paz. Sei que seu tempo é precioso para você, mas lhe peço, reserva um tempinho nesse dia, e ouça essa mensagem. Ela poderá ser para você. Reflexão do dia. João 1, 19 a 21. 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? 20. E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. 21. E perguntaram-lhe: então o quê? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu quero falar para vocês hoje sobre a fortaleza que só os fracos possuem. Portanto, a minha mensagem hoje não é dirigida a pessoas bem-sucedidas. Eu não quero falar hoje para quem não precisa de médico. Médico espiritual, entenda-se. Eu não quero falar hoje pela manhã para pessoas bem resolvidas. A minha mensagem é para você que está em casa e para você que está aqui na Bethesda hoje, que se sente fraco, fraca, frágil. O último dos últimos. Você diz: pastor, tem momentos que eu me sinto o último dos últimos. Pois é para você que eu quero falar. Abra comigo a sua Bíblia, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Se você tem sua Bíblia física, ou o livro físico, ou se você tem no seu celular, nos aplicativos de Bíblia, por favor, acessem. 1 Coríntios, capítulo 2, eu vou ler apenas 3 versículos. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Eu estive entre vocês com fraqueza, temor e tremor. A vida de Paulo
Um dos conflitos que eu tenho muito frequentemente com a Jerusa, posso contar um pouco da minha vida familiar íntima para vocês, sem escandalizar ninguém aqui? Vez por outra eu brigo com a minha mulher. Ela briga comigo. Briga assim, né? Briguinha de marido e mulher. A gente tem. E um dos conflitos que eu tenho com a minha mulher é quando eu escrevo no meu Instagram, principalmente, ou eu escrevo em outras plataformas da internet sobre a minha fraqueza. A Jerusa não gosta. Ela diz assim para mim: Ricardo, tome cuidado com o que você escreve. Porque a gente não pode oferecer aos odiosos de mão beijadas o que eles mais desejam, que é nos agredir. E ela tem razão. Eu fico às vezes chateado com ela, mas ela tem razão. Não dê para os seus inimigos motivos para eles apedrejarem você mais ainda. Dito isso, admitindo isso, eu quero dar o outro lado da moeda. Porque nós vivemos um tempo de gente muito bem resolvida. Todas as fotos que aparecem nas redes sociais, nos Instagrams e nos Facebooks, é todo mundo rindo. É todo mundo feliz. É todo mundo tirando troça de todo mundo. Nós estamos rodeados e rodeadas de campeões. E eu fico pensando, onde é que há espaço para pessoas frágeis? Onde há espaço para que a gente confesse a nossa fraqueza e os outros não usem da nossa fraqueza como lobos usam da fraqueza das ovelhas para pisar ainda em cima ou para destroçar. Você sabe que o lobo, ele ataca os animais predadores, as hienas, os leões, os tigres. Eles atacam quando eles veem a presa frágil. Onde há espaço na nossa sociedade para que você, que já fracassou no casamento, nos negócios, que não conseguiu se manter em pé e caiu, onde há espaço para nós dizermos: eu estou fraco, eu estou fragilizado, eu estou me sentindo péssima, eu estou me sentindo horrível. Onde há espaço para isso? O apóstolo Paulo nunca escondeu, omitiu, disfarçou as suas fragilidades. Primeira de Coríntios, capítulo 1, versículos 27 e 28. Não precisa abrir, eu vou só citar. Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, quem é nada, para reduzir a nada
quem acha que é. 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo de número 10. Tem um monte de gente que não gosta da pregação do Ricardo Gondim, porque diz que ele não usa Bíblia. Pois eu vou usar um monte de Bíblia hoje. Calar a boca dos meus adversários. 2 de Coríntios 12, 10. Por amor a Cristo, regozijo-me, alegro-me nas minhas fortalezas. Alegro-me, regozijo-me nas minhas fraquezas. Tenho alegria nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Você podia repetir comigo esse finalzinho de versículo? Pois quando sou fraco, as mulheres podem dizer no feminino, quando sou fraca. Quando sou fraca, é que sou forte. Você sabe que eu fico pensando assim, nós conseguimos, houve uma guinada na pregação do Evangelho neste país, que as pessoas conseguiram torcer o Evangelho de tal maneira que o contrário é que virou certo, o falso é que virou verdadeiro, o boato, a fake news é que vale pelos fatos. Tudo está de cabeça para baixo nesse país. Porque quando sou fraco é que sou forte, 2 de Coríntios 2,10, não pode ser dito na maioria das igrejas. Na maioria das igrejas, o que se pode dizer é que quando sou forte, é que eu sou forte. E Paulo, que é o personagem que está sendo a inspiração para essa série de mensagens que eu estou trazendo desde que a Bethesda voltou às reuniões presenciais, está em sintonia com Jesus de nos mostrar que o Evangelho não é para os sãos. Porque Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O são não precisa de médico. Quem está achado, bem-sucedido, não precisa de um salvador, nem de salvação. E aí Paulo usa de diversas metáforas. Você sabe o que é uma metáfora? É uma figura de linguagem. É um recurso que a linguagem dá para que a gente possa transmitir uma verdade sem ter que explicar. Uma figura de linguagem. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 4, Paulo usa de algumas metáforas, figuras de linguagem, para que a gente entenda o que é a fraqueza a qual ele está se referindo. No versículo 4, ou versículo 9,
capítulo 4, versículo 9, ele usa a linguagem de que nós somos, o cristão é um espetáculo para o mundo. Paulo diz assim, olha, nós nos transformamos em espetáculo para o mundo. Só que quando ele usa essa expressão, somos espetáculo para o mundo, ele não está falando que nós somos e que você vai virar uma Anitta, ou que você vai ser um Neymar, porque esses são espetáculo para o mundo. Você não é um Paul McCartney. Mas Paulo não está dizendo que nós somos o espetáculo para o mundo? Não. Quando Paulo diz que nós somos espetáculo para o mundo, ele está pensando na arena, no Coliseu, quando havia lutas corporais entre os escravos, e eles lutavam até que um morria, que eram a luta dos gladiadores. Nós somos espetáculo para o mundo, no sentido de que nós somos aqueles que são jogados para a morte, e quem está na arquibancada ri da gente. Nós somos o teatro macabro. Nós não somos estrelas. Nós não somos estrelas de Hollywood, ou estrelas de teatro, ou estrelas de cinema. Nós somos os escravos. A nossa vida é tão frágil como a vida do gladiador que vai morrer numa luta, enquanto a arquibancada está rindo de ver o sangue correr. Por isso que quando a gente lê a vida de Paulo, nós temos que fazer uma pergunta. O que foi que mais influenciou Paulo para ele dizer que nós somos o espetáculo do mundo? Nós somos um espetáculo macabro do mundo. O que inspirou Paulo para dizer isso? Foi a teologia dele? Foi porque ele estudou aos pés de Gamaliel? Foi porque Paulo teve uma experiência arrebatadora no caminho de Damasco e viu Jesus? O que foi que influenciou Paulo para ele dizer isso? Eu vou dizer para vocês o que influenciou Paulo para ele dizer isso. Foi ver o rosto de Estevão sendo apedrejado até a morte, e as pessoas colocavam as roupas aos pés do Paulo, que ainda não tinha se convertido, e eles viram Estevão sendo apedrejado até a morte. Ele, Paulo, testemunhou, legitimou isso aí, e aí, quando Paulo está vendo isso, ele diz, quem é de Jesus é um espetáculo. Que os lobos, as hienas, querem devorar. Mas Paulo usa outra expressão. No versículo de número 8. Ele diz assim, nós somos, olha uma linguagem de fraqueza. Nós somos loucos. Ser de Jesus é ser louco. Você sabe que uma das coisas que eu mais tenho recebido de pessoas que navegam no rio do movimento evangélico e ouvem o Ricardo Gondim é dizer assim, Ricardo, que pena, você ficou louco.
Muitas vezes eu tenho muito essa experiência de me sentir fraco. E algumas pessoas dizem assim: Ricardo, você tem muita coragem de dizer certas e determinadas coisas. Eu digo, não é coragem. Eu não tenho coragem de nada. Eu sou fraco. Não é coragem. É integridade. Ser íntegro é uma coisa, ter coragem é outra. Eu tenho integridade com aquilo que penso e que falo. As pessoas me leem no Instagram e dizem assim: a Igreja Bethesda sabe que você está dizendo essas coisas? Eu digo, espero que sim, espero que todo mundo da minha igreja esteja me seguindo. E mais, o que eu escrevo, eu digo. E o que eu digo, eu escrevo. Eu não tenho meio termo, eu não sou humorista. Aí as pessoas... E eu tenho uma experiência também interessante, é assim, que eu escrevo certas coisas e não ponho versículo. Mas é a mensagem de um versículo, só que eu não coloco o versículo. Escrevo lá, Deus é amor, e em Jesus nós conhecemos a fragilidade de Deus. Pronto, eu escrevi isso essa semana. Deus é amor e em Jesus nós conhecemos a fragilidade de Deus. Aí a pessoa diz assim: ô Gondim, você está filosofando demais. Eu digo, isso não é filosofia não, ô Pedro Bó. Isso é Filipenses capítulo 2, só que eu não escrevi. E o seu problema é que você não sabe fazer a ligação entre o que Filipenses capítulo 2, ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de toda a divindade, tomou a forma de servo e morreu a morte de cruz. Está escrito lá em Filipenses 2, só que eu não disse que está escrito. E você não consegue fazer a conexão entre o que está sendo dito e o que o versículo está transmitindo. Aí as pessoas dizem assim: eu tenho tanta pena da sua alma. E teve um que ainda teve a petulância de dizer assim: cuidado, Gondim, que o inferno é quente e eu soube que você não gosta de calor. Louco. Nós nos colocamos na posição de loucos. Por quê? Porque eu tenho a integridade de ler a Bíblia e de não me contentar em citar versículos decorados, e sim entender quais são as implicações daquele versículo naquilo que a gente entende sobre Deus, sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. Aí no versículo 13, olha outra figura de linguagem que Paulo usa. Nós fomos colocados como lixo e escória. Eu tenho uma mensagem para você que está hoje de manhã aqui, que já se sentiu um lixo, que se sente uma escória. Você diz assim: onde é que Paulo se sentiu um lixo, Ricardo? Na cadeia, quando ele estava preso com Silas? Não, porque lá ele estava cantando louvores a Deus. Sabe quando foi que Paulo se sentiu um lixo? Quando ele deu uma carteirada. Sabe o que é carteirada? É quando você vai num balcão e a pessoa te atende mal. Aí você diz assim: você sabe com quem você está falando? Isso é carteirada. Sabe com quem você está falando? Eu sou fulano de tal, que tem um diploma tal, tenho dinheiro, meu tio é o desembargador e meu avô foi juiz e fulano de tal. Você sabe com quem você está falando? Isso é carteirada. Paulo deu carteirada. Ei! Sabe com quem está falando? Cidadão romano.
Aí o pessoal que ouviu Paulo dar uma carteirada, disse, então vira as costas aí que você vai levar 39 chicotadas nas costas para deixar de ser petulante. Para deixar de ter o nariz empinado e de dar carteirada de que você é romano, porque aqui romano não vale nada. Ser romano não vale nada. E você vai levar não só 39 chicotadas, nós vamos dar também varadas nas suas costas. Pegar uma vara de marmelo e arrebentar suas costas de marmelo para você aprender. E Paulo diz, naquele dia eu me senti lixo e escória. E quando você se sentir lixo e escória, saiba que tem um Deus no céu que acolhe o lixo e a escória e diz, esquece as carteiradas, você é meu filho e você é minha filha amada. Mesmo que você seja pobre, você seja homossexual, você seja transexual, você seja preto, japonês, alemão, americano, não importa, você é meu filho, você é minha filha amada. Mas ele vai usar outra expressão. No versículo, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Olha a figura de linguagem. Temos esse tesouro em vasos de cristal. Não. Em vasos de ouro. Não. Em vasos de prata. Não. Em vasos de aço inoxidável. Não. Temos esse tesouro em vasos de barro. Nós temos esse tesouro de ser de Jesus, mas o vaso é de barro. E vaso de barro é quebradiço, é refratário. Vaso de barro é frágil. E eu sou frágil. E eu aprendi que sou frágil. Porque eu já tive dor de dente, que minha cara ficou desse tamanho. Eu já tive pedra no rim e tive que viajar de avião 12 horas com pedra no rim. Que vomitei 3 vezes dentro de um avião, numa viagem de 12 horas. Era tanta dor que eu vomitava e não sabia o que fazer. Eu já passei por 3 cirurgias na minha coluna, em que eu passei 20 e tantos dias dentro do hospital tomando fentanil na veia. E fentanil é uma droga 100 vezes mais potente do que morfina. E a dor não passava. Eu sei o que é ser um vaso de barro. Eu sei o que é ser um vaso de barro, porque eu vi minha mãe morrer de câncer. E minha mãe morrendo de câncer ficou tão desfigurada, ficou tão diferente, que eu peguei uma fotografia dela e colei na parede do leito do hospital, na parede do hospital. Para quem viesse visitar, eu dizia assim, não olhe para ela não, minha mãe é essa aí, dessa fotografia. Eu sei o que é ser vaso de barro, porque eu já vi pessoas sendo estraçalhadas dentro de igrejas evangélicas, porque cometeram um pecado. E as pessoas são inclementes em pisar quem já está ferido. Eu sei o que é ser um vaso de barro. O tesouro, que é ser de Jesus e ter o Espírito Santo, está dentro de um vaso de barro, que sou eu, que é você. E aí, Paulo, em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 35, presta atenção, você que acredita que crente tem o corpo blindado, que crente tem o corpo fechado. Romanos 8 e 35.
Todos nós estamos sujeitos à tribulação, à angústia, à perseguição, à fome, à nudez, ao perigo e à espada. 2 Coríntios 1:8. Eu quero saber quantos pastores evangélicos nesse Brasil de hoje têm coragem de subir no púlpito de suas igrejas e confessar o que Paulo confessou em 2 Coríntios 1:8. Eu desafio. Porque eu me inspiro em Paulo, eu não me inspiro no apóstolo, no bispo, no missionário, no fulano, beltrano, cicrano, que estão ficando ricos às custas do pecado, da culpa, do medo e de Satanás. Porque tem muita igreja que, se você tirar o diabo de dentro dessas igrejas, elas vão à falência. Elas precisam do diabo para que as pessoas vivam com medo. E eu desafio esses pastores a confessarem 2 Coríntios 1:8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foram além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Você já passou por uma tribulação tão grande que você perdeu a esperança de viver? Pois Paulo já passou. E não teve vergonha de confessar. Você diz, pastor, que tribulação foi esse que Paulo passou na Ásia, que ele diz que foi além da capacidade de suportar dele e da equipe que estava com ele, e ele perdeu a esperança da própria vida. Que tribulação é essa, pastor Ricardo? Ele não diz. A gente não sabe. Eu estudei essa semana, revirei todos os comentários bíblicos e ninguém sabe que tribulação foi essa que fez Paulo perder a esperança da vida. Eu tenho a minha opinião. Não é revelação do Espírito Santo, não. É a minha opinião. Porque ninguém sabe, então eu vou chutar. Não deve ter sido grande coisa, não. Sabe por quê? Porque às vezes não é uma grande tribulação. É a soma delas. É o pingo d'água que entorna o copo. É a última palha no lombo do camelo que faz ele arriar. Você diz assim, Ricardo, eu perdi até a força de viver. Aí eu digo, o que foi? Disse, não foi uma coisa. Foram meses. Foram anos. São as lutas diárias. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 7, versículo de número 5, Paulo diz assim, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos e conflitos internos. Os seus conflitos internos não são demônios. É quando você perde a capacidade de suportar. Mas eu estou me alongando muito. Eu estou pregando assim muito tempo.
mas é porque eu estou represado. Eu estou vendo vocês aqui e eu fico querendo jogar tudo. De uma hora para outra. Ricardo, somos fracos? Somos. Todos nós. Por isso que a gente depende da graça. Alguém já disse que converter-se é jogar-se no escuro. Sabe, uma pessoa que está tão desesperada, teve um incêndio do prédio aqui em Joelma, anos atrás, e as pessoas ficaram tão desesperadas com o fogo que eles se jogaram. Alguém já disse que converter-se é jogar-se. Você se joga porque você percebe que você não tem nada. Que você não tem nenhuma virtude. Se for depender de eu cumprir a lei de Deus, eu estou perdido. Se depender de eu cumprir mandamento, eu estou perdido. Se depender de eu ser um cara poderoso, forte, conquistador, vencedor, estou perdido também. E como eu estou perdido, eu vou me jogar no escuro. Acreditando que Deus segura. Claro que é espiritualmente falando, não vão se jogar de prédio, por favor. Deus segura os desesperados, os pecadores, os falidos, os que não têm padrinhos, os que não têm carteirada para dar. Eu me jogo nos teus braços. Eu vou dar esse salto no escuro, acreditando que haverá braços amorosos para me segurarem. É Abraão. E esse conceito é de um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. E o Kierkegaard falou, é o Abraão, que levanta o cutelo para matar o filho, acreditando que há um Deus amoroso e bom, que vai segurar a mão dele e dizer, não faça isso. Não faça isso. Sou eu me jogando nos braços de Jesus, certo de que Ele vai me segurar. Então deixa eu só terminar dizendo assim. Quem se acha maior, melhor, nega a si mesmo. Quem se acha o tal, está mentindo para si mesmo. E a maior mentira que alguém pode contar é para si mesmo. A maior mentira que alguém conta é para si mesmo. Então você que se acha o tal, poderoso, conquistador, bacana, o galã, a mulher sedutora, o fecha-rua, eu sou o tal. Você está mentindo para si mesmo, você está mentindo, você não é isso. É mentira. Segundo, quem evita reconhecer as próprias falhas, caiu no pecado do diabo. Quem evita reconhecer-se frágil, fraco, fraca, quebradiço, quebradiça, caiu no pecado do diabo. Porque o pecado do diabo
é exatamente esse, do orgulho, do nariz empinado. E foi o orgulho que fez Nabucodonosor comer grama como um louco, um bicho. Foi orgulho que fez Saul se tornar um rei alucinado, paranoico. E que se suicidou, que se matou. Então o orgulho transformou um anjo em um Satanás. E por último, quem não faz o caminho do esvaziamento de si, não é de Jesus. Porque Paulo diz, eu vim pregar a vocês, não o Cristo glorioso, leão da tribo de Judá. Eu não estou pregando o Cristo, imperador do mundo, Senhor dos senhores. Ele foi o texto que eu li para vocês do início da minha mensagem. Eu vim a vocês pregando o Cristo crucificado. Olhem para a cruz e vocês vão ver, não um Deus todo-poderoso, um Deus fragilizado. E aí eu vou usar o versículo de Filipenses que eu falei aqui e que nós precisamos, que Paulo diz assim, tenham em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que sendo ele em forma, Filipenses 2, estou citando Filipenses 2, sendo ele em forma de Deus, sendo ele Deus, não teve por motivo de se apoderar, não teve usurpação, essa é a linguagem de uma das Bíblias que usa, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou. E Paulo diz assim, tenham vocês esse mesmo sentimento. Se esvaziou. E quando Jesus se esvazia da figura do Deus pleno, poderoso, onipotente, e assume a forma de servo, e morre a morte de cruz, é esse o sentimento que tem que estar em nós. Igreja é o lugar dos falidos, que se jogaram nos braços da graça. É o lugar dos pecadores, que não tem nada para alegar no céu. Que não tem carteirada, porque pela graça vocês são salvos. E isso não vem de vocês, é um dom gratuito de Deus. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade, e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora, e pense nisso.